O uso do contregum foi trazido pelos negros africanos durante a escravidão, tá? Porque eles acreditavam que o uso do contregum protegia a pessoa de enfermidades maléficas, protegiam contra as más energias, protegiam contra a possessão de espíritos ruins e espíritos maus. Para se saber o que é o contregum, temos que saber primeiro o que é Egum, tá? O Egum é o espírito desencarnado de qualquer pessoa, tá? Todo espírito, depois que a pessoa morre, passa a ser Egum. E na Umbanda nós trabalhamos com Eguns. Todos os nossos caboclos, caboclas, pretos e pretas velhas, crianças, malandros, boiadeiros, marieiros, todas as entidades espirituais que trabalham hoje dentro da nossa Umbanda são Eguns, porque sabemos que tiveram uma data para nascer, viveram, fizeram tudo o que tinham que fazer e morreram. Então são Eguns. E depois, por algo do destino espiritual, essas entidades voltaram como espíritos para poderem fazer incorporação no corpo de um médium e trazer alívio, trazer mensagens, trazer algum tipo de tratamento para as pessoas que estão passando por determinados problemas terrenos. Então as entidades espirituais vão dar conselhos, vão passar banhos, vão passar algum trabalho espiritual para que a vida e o caminho daquelas pessoas, consigam ter um rumo certo, consigam se ajeitar. O contregum é muito utilizado dentro das nações de candomblé. Todas as nações de candomblé fazem o uso do contregum e também as muitas umbandomblés que tem por aí. Umbandomblé é um rito que tem uma mistura de umbanda com candomblé. E ninguém sabe direito o que é, se é umbanda ou se é candomblé, mas faz uma mistura de vários rituais que pertencem a essas duas nações. O contregum tem que ser feito, tem que ser preparado pela própria pessoa que vai utilizar aquele contregum. O contregum ele é feito a partir de fios de palha da costa, que é a mesma palha da costa que tem a fabricação das roupas de Obaloaê ou Mulu. Tá? O contregum ele pode ser utilizado para qualquer orixá, só que tem uma ligação muito especial com o Obaloaê e com o Mulu por causa disso, porque a roupa, o filar de Obaloaê ou Mulu é feito a partir também da palha da costa, e por isso tem uma ligação muito mais estreita com esses orixás. O contregum ele pode ser ornamentado com 1, 3 ou 7 búzios, tá? Dentro do candomblé. Como vocês podem ver aqui, algumas imagens que eu estou passando para vocês, como é a palha da costa em si e o contregum. O palha da costa você tem um chumaço de palha da costa, então você tem que tirar alguns fios, onde você vai enrolar aqueles fios e vai fazer pode ser número de 3 ou 7. E depois esses fios são trançados entre si. E depois é passado por algumas rezas, é passado por alguns rituais, é lavado em algumas ervas para poder ter a sua eficácia, para poder realmente servir e ter a utilidade para o que foi feito. Mas hoje em dia, devido, eu não sei se é a preguiça de alguns médicos, preguiça de algumas pessoas, ou mesmo falta de conhecimento, é possível se encontrar a venda dos contreguns dentro de lojas de Umbanda, tá? E até mesmo na internet, como vocês podem ver, o que é uma coisa super errada. E o contregum ele é indicado para a pessoa que está fazendo e que vai utilizar. Ele não pode ser feito para uma pessoa e ser usado por outra pessoa. Tá? É como as guias espirituais que é feito para uma pessoa, para os seus orixás, para as suas entidades, elas jamais poderão ser utilizadas por outras pessoas. E nem mesmo só pegada, só tocada por outras pessoas. O contregum e as guias espirituais são objetos que não são transferíveis. Só mesmo quem fez e para quem foi feita é que pode utilizar. Então são muitos rituais que se utilizam para poder colocar os efeitos benéficos naquela ornamentação, seja no contregum ou nas guias espirituais. Dentro da Umbanda, como já vimos que
nossas entidades espirituais são eguns, eu não vejo assim o porquê de se utilizarem dentro da Umbanda os contra-eguns, né? Já que existem vários rituais onde isso é possível fazer para se despachar a negatividade, as energias ruins, para se cortar e bloquear tudo aquilo de energia maléfica que vinha para acompanhar o médium, a pessoa. Se pode receitar um contra-egum para outra pessoa? Pode, tá? Principalmente em médiuns iniciantes, tá? Aí eu já digo que é dentro dessas umbandomblés ou no candomblé. O médium iniciante, ou que passou por um retiro, tá? Que ficou deitada, elas têm que usar o contra-egum, porque esse contra-egum nessas pessoas vai evitar realmente que as negatividades dos eguns, tá? E aí já entra uma outra coisa, entra aqui os quiumbas, porque a gente tem que saber diferenciar o que é egum e o que são quiumbas, tá? Os eguns, como eu falei, são os espíritos desencarnados dos nossos ancestrais, das pessoas que tiveram vida. Os quiumbas são espíritos sem luz, são espíritos maléficos, são espíritos que só vêm para atrasar a vida da pessoa, atrasar a caminhada da pessoa, que vem trazer perdas para as pessoas, que vem trazer doenças, que vem trazer caminhos fechados para as pessoas. São espíritos única e exclusivamente negativos que existem para atrapalhar a pessoa. Agora, esses quiumbas, com tratamentos espirituais, com algumas coisas que se possa fazer, eles podem deixar esse lado negativo e sombrio, que é um lado sem luz, e podem se tornar espíritos evoluídos, porque todos os espíritos um dia caem na realidade de que estão para evoluir, que vão deixar de fazer coisas maléficas e vão passar a fazer coisas boas para poderem evoluir, para pararem de sofrerem. Porque esses quiumbas, tá, eles também estão no caminho de sofrimento. Não é só as pessoas que estão sofrendo, os quiumbas também, mas eles não têm conhecimento. E muitas vezes esses quiumbas foram pessoas que viveram dentro da espiritualidade. Foram sacerdotes de Umbanda, foram sacerdotes de Candomblé, foram pastores, padres, pessoas com conhecimento espiritual, mas que na realidade nunca tiveram na prática o bem que eles falavam. Era aquela coisa, falavam da boca para fora. Falavam, mas não faziam. Era aquelas pessoas que queriam respeito, mas não sabiam respeitar. Que queriam que as pessoas tivessem educação para com elas, mas elas mesmas não tinham educação nenhuma com as pessoas. E hoje em dia é possível se encontrar os quiumbas vivos, tá? Pessoas vivas que estão encarnadas, mas que só aparecem na vida das pessoas para fazer bagunça, para fazer encrenca, para fazer balbúrdia, para fazer coisas negativas, tá? Esses são quiumbas vivos, porque são pessoas maléficas, são pessoas que falam coisas boas, falam sobre coisas legais, interessantes, mas que no fundo são pessoas altamente negativas, são pessoas que falam de outras pessoas, são pessoas fofoqueiras, são pessoas invejosas, são pessoas que não conseguem ver a outra pessoa progredir, que ficam com inveja, tá? Esses são quiumbas vivos que têm que ter tratamento espiritual para aprenderem a realmente fazer aquilo que elas falam, aquilo que elas pregam. Se não tiver nenhum tipo de conserto, esse tipo de pessoa, com certeza, depois da passagem, vai se tornar um quiumba de verdade, um espírito zombeteiro. Porque, como eu disse, existe tratamento para tudo, tá? Basta a pessoa encontrar um caminho legal, um caminho certo, e realmente botar dentro da sua cabeça que aquela maneira que ela vive é uma maneira errada, tá? E depois consertar. A mesma coisa com os quiumbas. Quando tem uma corrente espiritual dentro de um centro de Umbanda, né, aqueles espíritos trevosos que vêm nos médios incorporando durante a corrente espiritual, eles chegam todos tortos, né? Muitos têm conhecimentos da espiritualidade, mas estão ali tortos, estão presos, e isso é um sinal de que aquele espírito, quando você fala palavras boas para a pessoa,
para aquele espírito que está ali encarnado, né, para aquele quiumba, começa a falar sobre a espiritualidade, pedindo para ela sair daquele caminho de luz, para, em vez de atrapalhar as vidas das pessoas, passarem a ajudar, a dar um caminho. Alguns daqueles espíritos até ficam calmos, tá? Porque a maioria, durante a corrente, eles vêm revoltosos, vêm gritando, vêm até maltratando aquele médium que está incorporado, tá? E alguns passam a entender que aquilo é uma vida ruim para eles mesmos, tá? A maioria não consegue entender isso. Então, depois que eles voltam a atacar a mesma pessoa, voltam a atacar outras pessoas, porque ainda não chegou aquele conhecimento no que ela tinha que ter, tá? Então, o Contra-Egum é para evitar tudo isso, tá? Dentro do Candomblé, dentro da Umbandomblé. Dentro da Umbanda existem os ritos, né? Existem os ritos para se poder fazer com que essas negatividades, essas coisas ruins, não cheguem a atrapalhar as pessoas. Tá, gente? Então, se vocês têm aí alguma dúvida, pode deixar aí embaixo que eu respondo com o maior prazer, tá? E até a próxima!